Olá meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor a todos. Aqui é o pastor Antônio Júnior. Eu desejo que Deus faça uma obra linda na sua vida, que esta seja uma noite abençoada, onde nós vamos meditar na palavra de Deus e nós vamos fazer uma oração em seguida, pedindo que Deus nos dê uma noite de paz, uma noite de tranquilidade e que seja uma noite de renovo espiritual, porque grandes coisas ainda Deus fará na nossa vida e nós precisamos estar preparados, capacitados dia após dia para cumprirmos a vontade do Senhor. Amém? Hoje nós vamos meditar um pouco na história de Pedro, no exemplo deste homem de fé, mas ao mesmo tempo esse homem que tinha falhas, assim como nós, mas que foi escolhido por Jesus para cuidar das ovelhas de Cristo. Foi um ministério abençoado que Deus lhe deu e nós sabemos que ele foi um homem muito usado pelo Senhor e nós podemos tirar algumas lições, podemos nos inspirar na vida de Pedro, porque ele é um exemplo para nós, de alguém que é parecido conosco, mas de alguém que se dispôs totalmente na presença de Deus e por isso o Senhor trabalhou na vida dele, Deus usou a vida dele e ele pode também fazer isso na nossa vida. Amém? Mas antes de começarmos a meditar na palavra, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no meu canal. Você que ainda não é inscrito, clica no botão abaixo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você ativar esse sininho para você receber as notificações do YouTube no seu celular. Todos os dias de manhã eu tenho colocado uma oração de fé, uma oração poderosa na presença de Deus, e à noite eu tenho colocado a oração da noite para te ajudar também na caminhada. Tá bom? Então vamos lá. Todos nós sabemos que Pedro foi um discípulo que amava muito a Jesus. O seu jeito impulsivo, corajoso, demonstrava que Pedro não media as consequências para agradar ao Senhor. E se formos ler as suas cartas no Novo Testamento, nós vamos ver que o seu ministério, ele se baseava em encorajar, em fortalecer os irmãos na fé e fazer também mais discípulos. E até mesmo no final da vida de Pedro, nós vemos a sua coragem e a sua fé. A história conta que Pedro foi torturado e crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de morrer da mesma forma que o Senhor Jesus. Então olha o grande amor que esse homem tinha pelo Mestre. Mas nós sabemos também que houve um momento em que Pedro fraquejou e ele quase abandonou a sua fé. Muitos de nós nos lembramos disso, talvez porque nós nos identificamos com ele. Pedro pensava que ele estava preparado para tudo, mas ele caiu em seu próprio orgulho. A Bíblia conta que quando Jesus começou a ser torturado por aqueles homens maus, pelos religiosos, quando Jesus começou a ser injustiçado e maltratado ali na mão daqueles homens, Pedro, ele ficou com medo de assumir que ele era o discípulo de Jesus e ele negou Jesus por 3 vezes. Mas Jesus já havia previsto que isso iria acontecer e por isso Jesus fez uma oração por Pedro. Olha a importância da intercessão. É o que nós vamos fazer nesse vídeo aqui. Nós vamos interceder pela vida de alguém. Nós vamos orar também pela nossa própria vida. Então Jesus orou para que Pedro ele não se desviasse completamente de Deus quando Pedro o negasse 3 vezes. Vamos ver o que está escrito, está lá no livro de Lucas, capítulo 22. Olha o que Jesus disse. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus, eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Olha isso, irmãos. Quando Jesus disse que Pedro o negaria por 3 vezes naquele dia, ele não aceitou e ainda disse, que isso, Senhor? Eu nunca vou te negar. Eu estou disposto a morrer contigo. Eu estou disposto a qualquer coisa por amor ao Senhor. Mas nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Na hora do aperto, o seu amor, a sua fé, não foram suficientes para vencer o medo de morrer. E depois que ele negou a Cristo pela 3ª vez, a Bíblia diz que Jesus olhou bem fundo nos olhos de Pedro e ele se lembrou daquilo que ele tinha ouvido e ele fugiu chorando amargamente. E agora vamos falar de você. Você também já falhou dessa maneira? A tal ponto de querer fugir da presença de Deus?
Você já disse algo que você nunca faria e que você acabou fazendo? Talvez você já tenha cometido algum pecado que você pensou que nunca iria cometer. Mas saiba que Jesus olha para você com misericórdia, com amor e não com um olhar de decepção e raiva. Porque é isso que muitas vezes nós pensamos, né? Nós pensamos que Deus agora está com raiva da gente, que Deus vai pesar a mão, vai nos fazer sofrer todas as consequências e que nunca mais poderemos ser perdoados e abençoados. É claro que Jesus não aprova o pecado, mas Ele enxerga as nossas fraquezas e Ele diz: hoje eu vou te dar uma nova oportunidade, uma nova chance. Então volte a caminhar comigo, meu filho, e você vai ganhar força para vencer todas as suas fraquezas. Amém? Creia que o Senhor está te falando isso hoje. Nesta noite, Deus está renovando a tua fé, a tua força, e Deus não vai pesar a mão. Deus não tem interesse em te castigar. Deus só tem interesse em te abençoar e restaurar a sua vida. Quem quer destruir a nossa vida é o diabo. Ele sim, ele quer nos fazer colher toda desgraça, toda maldição, mas em Cristo nós podemos ser perdoados e restaurados. Glória a Deus. E a prova disso é que mesmo sabendo que Pedro cometeria esse erro tão grave, Jesus intercedeu por ele, para que a sua fé não desfalecesse, porque ele sabia que a decepção seria tão grande no seu coração que ele poderia se fechar para o perdão. E isso também pode acontecer comigo e com você. Quantas vezes, nós tentamos acertar, nós tentamos fazer o que agrada a Deus, e quando nós falhamos, nós podemos cair no engano de ficar nos culpando e sofrendo, mesmo quando nós já pedimos perdão. Eu já passei por isso muitas vezes, quando eu cometia pecados, quando eu falhava novamente no mesmo erro. Eu pedia perdão, mas eu não acreditava que Deus já tinha me perdoado. Foi então que eu decidi, pela fé, receber o perdão. Eu não enxerguei o perdão, e muitas vezes eu nem me senti melhor, porque eu ainda estava me sentindo culpado, muitas vezes eu me sentindo indigno de receber algo de Deus, mas pela fé eu me enxergava sendo perdoado e curado pelo Senhor. E eu fui percebendo que, com o tempo, as minhas emoções acompanhavam a minha fé, a minha decisão. E é isso que você tem que fazer nessa noite. Você não pode carregar esse fardo, porque Jesus já carregou o fardo por você. A Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 6 que nós devemos carregar os fardos uns dos outros, assim como Cristo carregou os nossos fardos. Entendeu? Então hoje eu estou aqui para te falar: meu irmão, pare de carregar esse fardo. Jesus, Ele te ama, Ele te perdoa. É lógico que Ele não vai concordar com o nosso erro, mas Ele quer mudar a nossa vida. E Ele sabe que se nós pararmos de orar, se nós pararmos de buscar ao Senhor, nós nunca receberemos a cura e o perdão. O remédio vem do Senhor e nós precisamos buscar o médico dos médicos, dia após dia. Glória a Deus. Mas o que acontece? O diabo, ele quer fazer de tudo para trazer condenação na sua mente, dizendo que você não merece o perdão, que você já está há tantos anos caminhando com Cristo e que ainda assim você comete um pecado tão grave. Às vezes ele fala o seguinte: você já está há tantos anos no ministério, você já é uma pessoa influente, uma pessoa que tantas pessoas se espelham em você. Como é que você pôde fazer isso? É indesculpável. Mas tudo isso, meu irmão, é mentira do diabo. Não acredite nele. Confie no que Jesus fez por você na cruz. Porque se você se arrepender de todo o coração, o sangue dele te perdoa de qualquer pecado que você possa cometer. Amém? Lembre-se que Jesus não desistiu de Pedro, mas Pedro também não desistiu dele mesmo. E isso é muito importante, porque se Pedro tivesse fechado o coração e desistido de lutar, com certeza ele não se tornaria o homem ousado e cheio de fé que ele se tornou. Por isso agora nós vamos orar, nós vamos pedir para Deus nos renovar, nos encher dessa força, dessa coragem e principalmente que Deus limpe do nosso coração toda a sujeira, toda a maldade, tudo aquilo que o pecado causou dentro de nós. Então se algum dia você falhar, mas você olhar imediatamente para Jesus, você vai receber o perdão, você vai dar a volta por cima e você não vai ficar mais se lamentando pelos erros do passado, tá bom? Então não se entregue ao fracasso, nem fique se cobrando demais. Como eu disse, Jesus acredita em você e tudo o que Ele pede é que você não tire os olhos dele. E da mesma forma que Ele olhou para Pedro e Pedro viu a sujeira do seu pecado e Pedro se sentiu um miserável pecador,
Assim também, Jesus, quando Ele olha para nós, Ele nos revela o quanto nós somos falhos e pecadores. Mas depois, Jesus nos chama para algo muito maior. Assim como Jesus encontrou com Pedro depois e o chamou para ser o cuidador das ovelhas, para administrar a obra que o Senhor iria colocar na mão dele. Amém? Então feche os seus olhos e nós vamos orar agora, pedindo perdão, pedindo que Deus restaure a nossa vida, porque eu creio, hoje é noite de recomeço, é uma noite de segunda chance, Deus vai dar uma nova chance. Eu creio em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora na Tua presença para Te agradecer por mais um dia de vida, Te agradecer pela minha saúde, pela minha família. Quero Te agradecer também por essa família espiritual que o Senhor me deu, cada irmão, cada irmã que me acompanha diariamente aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram. Oh meu Pai, eu louvo ao Senhor por essa obra que tem abençoado e salvado tantas vidas. Essas ovelhas são Tuas, Jesus. E o Senhor mesmo disse que o Senhor é aquele que deixa as 99 e vai em busca da ovelha perdida. E é em favor dela, Senhor, que eu venho orar nesse momento. Em favor de cada ovelha perdida. De cada ovelha, Senhor, que hoje está machucada, que caiu no abismo. Essas ovelhas que fizeram escolhas erradas e hoje estão sofrendo, Pai, em um relacionamento que muitas vezes não te agrada, ou então em um relacionamento que traz tanta dor. Oh Jesus, perdoa, restaura. Jesus, transforma esses casamentos, esses namoros. Jesus, muda a nossa história para que através de nós o Senhor possa mudar também as outras pessoas. Assim como diz na Tua palavra, no livro de 1 Pedro, capítulo 3, que a mulher sábia, ela vai ganhar o marido descrente sem palavras, mas através do seu bom procedimento, através da sua vida, do seu exemplo. Jesus, que nós possamos ser esse exemplo para as pessoas à nossa volta, que nós possamos ser um exemplo daquilo que o Senhor faz na vida de quem se arrepende e daquele que se humilha na Tua presença. Jesus, te pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes nós não confiamos no Senhor e nós damos mais ouvido à voz do diabo do que à Tua voz. Jesus, nesse momento, nós cremos que o Teu sangue está nos purificando e nos perdoando de todo o mal, assim como está escrito em 1 João capítulo 9. Ó Senhor, e nós oramos também nesse momento por todas as pessoas, Pai, que estão envolvidas com drogas, que estão envolvidas com relacionamentos promíscuos, com prostituição. Jesus, tantas pessoas que estão nos vícios, tem misericórdia, Senhor. Pessoas que estão acostumadas a mentir, a falar besteira, a falar coisas que desagradam aos outros. Jesus, perdoa, Senhor. Muda a história dessas pessoas, que elas venham se arrepender. Essas pessoas que vivem atrás de dinheiro, vivem atrás dos prazeres deste mundo e ainda estão cegas espiritualmente. Perdoa, Senhor, restaura, cura, liberta, faz a obra, Senhor. Assim como o Senhor mudou a minha vida um dia, abra os olhos espirituais dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos filhos. Jesus, muda a nossa sorte. Tem misericórdia de cada um de nós. Assim como o Senhor disse que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E por isso o Senhor veio buscar pecadores ao arrependimento. E nós somos essas pessoas, Senhor. A começar por nós, precisamos da Tua cura, do Teu perdão e da Tua restauração. É isso que nós oramos e já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, meu querido irmão, eu quero Te agradecer por esse momento, por você ter me acompanhado até aqui. Saiba que todos os dias eu quero trazer uma mensagem, nós vamos caminhar juntos. Vamos fazer esse propósito de a cada dia unirmos a nossa fé e nada vai nos abalar. Nós podemos sim, em algum momento, ficarmos prostrados, mas jamais derrotados, porque o Senhor sempre vai nos levantar. É promessa do Senhor, Ele sempre vai nos encorajar, nos fortalecer e nos incentivar a caminhar pela fé, a seguir em frente. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida? E aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo?
tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.